Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre o que é o espírito, né? Será que espírito é algo imaterial que sai do corpo, que tem sentimentos, emoções? Você vai ver aqui na live o que a Bíblia realmente ensina sobre esta palavra, tá? Infelizmente, o que aconteceu ao decorrer dos anos? As palavras alma, espírito, inferno, elas tiveram um novo significado, tá? Como assim um novo significado? Eu vou dar um exemplo para vocês de uma palavra que tinha um significado antigamente e hoje ela tem um significado totalmente diferente. Uma palavra no inglês, tá? Por exemplo, pessoal, com todo respeito, tá? É só um exemplo, não tô aqui. Deixa eu perguntar para vocês. Se eu falar assim, ó, gay, o que vocês entendem quando eu falo gay? O que vem à mente de vocês se eu falar a palavra gay? Hein? Alguém pode me responder aqui? Com todo respeito e carinho, não vai fazer conotações injuriosas aí, por favor, tá? Quando você fala a palavra gay, o que vem na mente de vocês? Quem poderia me responder? Exatamente, Giliardi, uma pessoa homossexual. Exatamente. Se você entrar, por exemplo, olha que interessante, ó. Se você entrar aqui no Google, tá? Ó, se você entrar aqui no Google, escrever tradutor, ó, vou escrever tradutor aqui. E você escrever aqui gay, ó, quer ver? Opa, perdão, foi tudo errado aqui, ó, o fio tá pegando. Aqui, deixa eu pegar tradutor aqui, ó, escrever gay, ó, ele vai dar aqui, ó, homossexual, tá vendo? Gay, homossexual. Mas você sabia que antes dessa palavra ter essa conotação, ela simplesmente representava alguém feliz, alegre? Então, nos Estados Unidos, quando alguém falava assim, puxa vida, eu estou gay hoje, tô dando um exemplo aqui, tá? Em inglês e tal, ela estava dizendo o quê? Que ela estava feliz. Ela é uma pessoa alegre, feliz, né? Só que essa palavra, ela ganhou um novo significado ao decorrer do tempo e hoje ela representa alguém como homossexual. Exatamente, ô Lucas. Hoje eu estou gay no sentido antigo da palavra, estou feliz. Ok? Vou dar outro exemplo para você de uma palavra, só que agora em português, tá? Ó, se eu falar para você aqui, ó, vilão, o que representa a palavra vilão, gente? Alguém sabe aí? Hã? Se eu chegar em vocês e falar assim, olha, aquela pessoa é um vilão, o que vem na cabeça de vocês? Exatamente, Aline, uma pessoa má, pessoas ruins, não é? Ah, ele é vilão, né? Só que você sabia que a palavra vilão, originalmente no português medieval, designava um camponês, agricultor ou habitante do campo, sem a conotação negativa que a palavra possui hoje? Deu para entender? Então, ao longo dos séculos, o termo adquiriu uma mudança semântica considerável e começou a ser associado a pessoas malévolas, mal intencionadas ou antagonistas em suas histórias, tá? Atualmente, quando dizemos vilão, estamos nos referindo a uma figura negativa, né? Muitas vezes oposta ao protagonista em narrativas literárias, cinematográficas ou na vida cotidiana. Então essa transformação, gente, entenda uma coisa, ela ilustra como a evolução da linguagem, das representações culturais e tradições e filosofias podem influenciar profundamente o significado de uma palavra ao longo do tempo, tá? Por que eu tô falando tudo isso e o que isso tem a ver com espírito? Entendeu? O que isso tem a ver com espírito? O que esse negócio de... Porque é o seguinte, a palavra espírito, gente, presta atenção. Vamos agora para o tema realmente que vocês vão entender aqui. A palavra espírito, palavra grega, pneuma, né? Espírito deriva de pneu, né? Que significa respirar ou soprar. É interessante, né? Até a própria palavra pneu, né? O que é essa palavrinha hoje aqui, ó? Pneu, né? Quando a gente vê essa palavrinha aqui, a gente lembra do carro, né? O carro tem um pneu e você enche o pneu do quê? De ar. Entendeu? Então, pneumonia mexe com a questão do pulmão, entendeu? Então, todas essas palavras, ela vem de pneuma, que representa soprar, respirar. Exatamente, Aline, igual pneumonia. E crê-se que a palavra hebraica ruah, espírito, derive de uma raiz em que o mesmo sentido,
que tem o mesmo sentido. Então, em hebraico, a palavra é ruah, ruah, tá? E pneuma em grego, ok? Portanto, significam basicamente fôlego. Ó, então preste atenção. A palavra espírito, gente, no português, no grego, ela é pneuma e no hebraico, ruah. E o sentido mais literal dessa palavra é essa aqui, ó, fôlego, tá? Mas obviamente que não é só esse, ele tem significados ampliados, além do sentido básico. Como assim? Aqui em Abacuque 2,19, por exemplo, ó, fala assim, ó: ai daquele que diz a um pedaço de madeira acorde, ou a uma pedra muda, desperte, instrua-nos. Veja, esses são revestidos de ouro e prata, e não há nenhum fôlego dentro deles. Tá vendo? Então aqui tá mostrando claramente que essas coisas aqui, ó, que aqui tá mostrando, né, pedra, tava falando muito sobre a questão de idolatria de imagens, né? Ai daquele que diz a um pedaço de madeira acorde, né? Porque as pessoas adoravam, né? Eles criavam ídolos na época de Abacuque e adoravam. E aí Jeová falou, ó, eles são revestidos de ouro e prata e não há nenhum fôlego dentro deles. Só que a palavra fôlego aqui é ruah. Não há nenhum espírito dentro deles. Entendeu? Por quê? Porque a palavra ruah no hebraico representa fôlego, tá? Apocalipse 13:15 fala assim, ó: foi-lhe permitido dar fôlego à imagem da fera. Então aqui a palavra fôlego representa o espírito, né? Para que a imagem da fera falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que recusassem a adorar a imagem da fera. Ok? Então a palavra espírito, ela tem outras conotações, mas quais são essas conotações? Será que a palavra espírito, ela representa algo imaterial que sai do corpo e tem consciência? Porque é isso que 99% das religiões hoje em dia pregam, que o espírito é algo que sai do corpo e vai para algum lugar. Eles acham que espírito tem o mesmo significado de alma. Eles fazem uma confusão danada, gente. É incrível, tá? Só que, assim como as palavras antigamente tinham significados diferentes e mudaram o significado delas por causa de filosofias e tradições, é o que aconteceu com a palavra espírito. A Bíblia não menciona espírito como algo que tem um corpo, que sai, que fala, não. Ó, então quais são os significados de espírito? Ó, vento, força vital nas criaturas viventes, o espírito que a pessoa revela ter. O que é o espírito que a pessoa revela ter? Sentimentos no sentido de o espírito está entristecido, né? Essas coisas. Pessoas espirituais é outro significado. Aí sim tem um sentido de pessoas espirituais, para designar alguém que não é ser humano, carnal. Por exemplo, um anjo, né? O anjo, Jesus, Jeová, são pessoas espirituais, ok? Inclusive Deus, ó, e suas criaturas angélicas. E a força ativa de Deus ou seu Espírito Santo. Todos esses significados têm uma coisa em comum. Todos se referem a algo invisível para a visão humana e que dá evidência de força em ação. Tal força invisível é capaz de produzir efeitos visíveis. Entendeu? Então, eu vou explicar esse texto. Pode ficar aí, user, que fala que o Espírito volta para o Pai, tá? Eu vou explicar o que representa esse texto. Fica aí que você vai entender, tá bom? Outra palavra hebraica, Neshama, tá? Neshama, que está lá em Gênesis 2:7, também significa fôlego, mas tem sentido mais limitado do que ruah. A palavra grega ponoé parece ter um sentido limitado familiar. Por exemplo, aqui em Atos 17:25 fala assim, ó: nem precisa ser servido por mãos humanas, como lhe faltasse algo, porque ele mesmo dá a todos vida, fôlego e todas as coisas. Tá certo? Então é isso. Tem algumas palavras derivadas de pneuma, em grego, e de ruah, mas tem um significado mais limitado. Então, pessoal, vamos analisar alguns termos aqui, tá? Por exemplo, eu tô aqui, essa publicação que eu tô aqui é uma publicação das Testemunhas de Jeová, de um livro que se chama Perspicaz, ok? É esse livro aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É este livro aqui, ó. Eu tenho ele em mídia física, né? Só que eu tô com um computador que é mais fácil. É esse livro aqui, ó. Estudo Perspicaz, tá vendo? Ó, das Escrituras. Então é um dicionário bíblico das Testemunhas de Jeová, ok? Então aqui, se eu entrar na parte de espírito, ele vai falar tudo que eu tô falando. É a mesma coisa, é só que aqui tá em português. Agora, meus amigos, eu tô com um dicionário aqui,
que eu tô sempre usando ele, né? Que de John L. Mackenzie. Esse dicionário aqui, pessoal, é católico, tá? Dicionário bíblico católico da editora Paulus, ok? Adriana, só você pedir numa congregação das Testemunhas de Jeová ou baixar o aplicativo JW, tá? Então, pessoal, ó, eu sou Testemunho de Jeová, Alexandre. Esse dicionário aqui é de um católico. Então, aqui no dicionário, olha que interessante, aqui no dicionário católico, ele também fala sobre a mesma coisa que está lá no dicionário das Testemunhas de Jeová. Rua não se pode traduzir por um único termo, nem é totalmente exato dizer que às vezes significa hálito, às vezes vento, às vezes espírito. É um termo único, com um significado único fundamental. Para compreender sua significação, devemos examinar o que é dito sobre ele. No artigo abaixo, em toda a primeira parte, empregamos o termo espírito simplesmente para exprimir o termo hebraico. Então, olha que interessante, no dicionário de John L. Mackenzie, um erudito católico, tá? E isso lembrando que os católicos acreditam numa alma imortal que sai do corpo e tapapá, né? Mas olha o que o John L. Mackenzie falou, ó. O espírito significa o hálito. Hálito ou fôlego, né? Então ele deu alguns textos aqui, ó. Nos ídolos não há espírito. Ele até colocou o mesmo texto que a publicação das Testemunhas de Jeová, Abacuque 2,19. Quem tá no começo da live viu aqui, ó. Ó o texto aqui, ó. Olha lá, ó. Abacuque 2,19, né? Que fala que nas imagens, nos ídolos não há espírito, né? Que interessante, né, pessoal? Como que pode, né? Vamos lá, olha só. Aqui no dicionário de John L. Mackenzie fala assim, ó. Peraí, como um sinal de princípio. Ó, não há espírito. O respiro pode ser concebido, seja como um sinal de princípio, sinal e o princípio da vida. Seja como algo não substancial. O homem pronuncia as palavras de vento. Os falsos profetas são vento. O homem é meramente um sopro que passa e não volta. Tá vendo? São todas palavras que usam rua, tá? Uma vida vazia é um sopro. Conhecimento falso é como as palavras de vento. Então aqui mostra vários exemplos na Bíblia que a palavra rua, que é espírito traduzido no português, ela representa fôlego, tá? Fôlego de vida. É o fôlego que Deus sopra em nossas narinas e faz com que nós tenhamos vida. Por isso que fala que as imagens não têm espírito. Por quê? Porque eles não têm fôlego de vida, eles não estão vivos, ok? Ó, olha que interessante. O sopro é um movimento de ar e o movimento do ar é o vento. Aí, olha que fala aqui, ó. O vento é o sopro de Yahvé, ó. Olha só. E então o espírito se torna um agente de poder. É a ordem criadora de Yahvé. Ou um agente que destrói o mal, o sopro do rei messiânico. O espírito é o princípio da vida e da atividade vital. O espírito da vida é o hálito. A respiração é o hálito de Deus, o sopro comunicado ao homem por insuflação divina. Mesmo texto que a gente também considerou aqui, que é Gênesis 2,7, que está falando que Deus soprou nas narinas de Adão e ele veio a ser alma vivente, tá? Ó, onde a palavra espírito não é usada. Aqui é outra palavra que chama Neshama, que vem também de... Neshama não, é isso mesmo, tá? E Yahvé forma o espírito, o dá, e volta a ele na morte. Ó, quem que estava perguntando sobre aquele texto que fala que o espírito volta a Deus que o deu? Ele tá aí ainda? Presta atenção nesse texto. Vamos ler aqui, ó, Eclesiastes 12:7, tá? Quero mostrar uma coisa interessante para vocês. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Esse texto aqui estava falando sobre a questão do homem, né? Que, ó, deixa eu pegar aqui que vocês vão entender. Aqui em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, quer ver? Fala o seguinte, ó. Fala assim, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então aqui, gente, na Bíblia Almeida, né? A Bíblia Almeida é uma Bíblia totalmente tendenciosa. Infelizmente, uma Bíblia que não tem um bom significado. Ela pega as palavras e, de acordo com o que elas acham que devem ser escritas, elas traduzem. E aí fica muito ruim a tradução. Por que eu digo isso? Porque é o seguinte, eu vou explicar para você aqui, ó. Quando a gente lê Eclesiastes também, tá? Ó, capítulo 3, versículo 19 e 21, ó, presta atenção, a palavra aqui, ó, é rua, tá vendo? Rua. Aqui fala que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus.
certo? Só que, presta atenção agora, vamos pegar aqui, ó, Eclesiastes mesmo, só que agora o capítulo 3, versículo 19 ao 21, ó, fala assim, ó, porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo... Qual que é a palavrinha aqui, pessoal? Aqui a palavra rua é a mesma palavra que é usada em Eclesiastes 12:7, que fala que o espírito volta a Deus, não é? Só que aqui, como está comparando os animais com o ser humano, o que a Bíblia Almeida faz? Ela troca a palavra espírito e coloca fôlego, entendeu? Esse que é o grande problema. Tá, mas como que deve ser escrito? Ó, vou te mostrar na Bíblia das Testemunhas de Jeová e depois eu vou mostrar numa Bíblia católica, tá? Então, ó, olha só, a Bíblia das Testemunhas de Jeová, que é a tradução do Novo Mundo, ela escreve parecida com a Bíblia Almeida no 12:7. Eclesiastes 12:7 está dizendo assim, ó, então o pó volta à terra de onde veio e o espírito volta ao verdadeiro Deus que o deu. Então, olha que interessante, aqui, e ainda tem uma notinha aqui falando, ó, ou a força de vida, tá? Então, o que acontece? Na Bíblia das Testemunhas de Jeová fala que o pó volta à terra de onde veio e o espírito volta ao verdadeiro Deus que o deu. Ah, mas você tá falando que a Bíblia Almeida tá errada, mas na tradução do Novo Mundo tá igual? Mas aí que entra o ponto. Aqui traduz como espírito. Quando a gente vai em Eclesiastes 3:19, fala o quê? Fala assim, ó. Fala assim, ó. Pois o que acontece com os humanos também acontece com os animais. Todos têm o mesmo fim. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo espírito. Então, peraí, se você traduz espírito em Eclesiastes 12:7, você tem que traduzir espírito aqui também em Eclesiastes 3:19, tá? Então, todos têm o mesmo espírito, tanto os animais quanto os seres humanos têm o mesmo fôlego de vida, é sustentado pela vida que Deus dá, tá? De modo que o homem não tem nenhuma superioridade sobre os animais, tudo é vão. Todos irão para o mesmo lugar, todos eles vieram do pó e todos retornam ao pó. Então, o que representa o fôlego aqui, o espírito? É o fôlego de vida, tá? Então, o que a Almeida faz? Quando compara com os animais, aí ela troca a palavra espírito e coloca fôlego. Quando é somente para o ser humano, ela pega a palavra espírito, a palavra rua e coloca espírito. Então, a pessoa que lê isso aqui, ela vai falar assim, não, o espírito volta a Deus. É o fôlego, tá? Vou dar um exemplo para você. Vamos pegar uma Bíblia católica agora, que é a Bíblia de Jerusalém, ó. Bíblia de Jerusalém. Olha só que interessante, ó. Na Bíblia de Jerusalém, ela é ao contrário da Bíblia das Testemunhas de Jeová. E tá certo também, tá? Ó, aqui fala assim, ó, Eclesiastes 12:7, ó. Antes que o pó volte à terra de onde veio e o sopro volte a Deus que o concedeu. Entendeu? Então, ó, olha que interessante. Aqui em Eclesiastes 12:7, ela não traduz que nem a Bíblia das Testemunhas de Jeová que coloca espírito. Ela fala que o sopro volte a Deus que o concedeu. Mas, por que ela coloca isso? Porque a Bíblia católica, ela sabe que ali é força vital, não é algo que sai do corpo e vai para algum lugar, tá? E quando você pega Eclesiastes capítulo, quer ver? Eclesiastes capítulo 3, versículo 19, é a mesma coisa, ó. Aqui na Bíblia de Jerusalém, ó, deixa eu clicar para vocês verem que é a Bíblia de Jerusalém mesmo, ó. Bíblia de Jerusalém 2002, tá? Fala assim, ó, pois a sorte do homem é a do animal, e a do animal é idêntica. Como morre um, assim morre o outro. E ambos têm o mesmo alento. A palavra alento, gente, é uma palavra que representa fôlego também, tá? Então é o mesmo significado do sopro lá, ok? Os homens não levam vantagem, o homem não leva vantagem sobre o animal porque tudo é vaidade, tudo caminha para o mesmo lugar, tudo vem do pó e tudo volta ao pó. Então quando fala que o espírito volta a Deus que o Deus, é como se dissesse assim, aquele poder que Jeová concedeu para você viver, aquele fôlego de vida, aquela centelha de vida, ela sai do teu corpo e volta a Deus, mas não é que ela vai vagar pelo espaço e vai chegar até Deus, tá? Representa que é tirado de você, assim como, presta atenção, assim como quando você pega por exemplo, eu tô com, aqui tem uma bateria, tá? Então aqui tá uma bateria. Mais um exemplo, eu tô com o computador aqui na minha frente, tá? Tem um computador aqui. Se eu pegar esse computador e tirar da tomada, o que vai acontecer? Ele vai desligar, entendeu?
Por quê? Porque ele não consegue funcionar sem a energia. A energia seria, no caso, o espírito, ok? Só para vocês entenderem, tá? Eu tô dando um exemplo aqui para vocês entenderem. Então, a palavra espírito na Bíblia, gente, ela significa algo que dá vida para as pessoas, tá? Ó, deixa eu ver aqui, eu espero que fique melhor para vocês, tá? Então, ó, o que o dicionário católico de John L. Mackenzie fala, ó? Yahvé forma o espírito e volta ele na morte. Essa concepção do espírito está na base de Eclesiastes 3,19, em que o espírito do homem e a respiração dos animais são identificados. O espírito, ó, presta atenção, deixa o homem como deixa o animal, e não há diferença para onde vai. Esta não é uma concepção do espírito como alma, e de fato, semelhante concepção não ocorre em parte alguma do Antigo Testamento. Olha que interessante, pessoal. John L. Mackenzie, erudito católico, ele diz que essa questão de falar que o espírito, ele tem uma alma que sai do corpo, alguma coisa assim, o espírito seria isso, ó, como a concepção de espírito como alma, não existe em parte alguma do Antigo Testamento. Tá vendo? Toda vez que a palavra espírito é utilizada, é nesse sentido, de força, fôlego, força vital, algo que dá vida, ok? Não alguém que tem um pensamento que sai do corpo, tá? Ó, nunca é concebido como um ser pessoal. Tá aqui, ó, tá vendo? Olha só, nunca, ó, é concebido como um ser pessoal. É o sopro de Elohim, Elohim é Deus, tá? Nas nossas narinas. Deus o conserva e o toma. E Yahvé decide que seu espírito não ficará no homem porque o homem é carne. O homem não é somente visto aqui como carnal, mas como pecador, que não pode ser conservado em vida, sequer pelo espírito de Yahvé, o sopro que dá vida. Tá vendo? Então, você vai vendo claramente que quando você lê o Antigo Testamento e também o Novo, a palavra espírito, gente, ela sempre tem a conotação do quê? De algo que dá vida. É o sopro de Deus. E quando Deus tira esse sopro, esse fôlego, a pessoa, ela morre, entendeu? Ela tá morta. Como tá lá em Tiago 2,27, sendo 26, acho que fala que assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras está morta. Então ele compara um corpo sem espírito, sem a centelha de vida, com a fé sem obras. Entendeu? Então é uma comparação. O corpo não sobrevive sem o Espírito de Deus. Tá? Só que lembre-se, gente, a palavra espírito não representa algo imaterial que sai do corpo e tem um sentimento, que tem uma persona, uma pessoa. Espírito é força, simplesmente força. Tá? É algo imaterial que dá vida pra gente, que nem uma energia elétrica dá vida para um rádio, para um computador. Entendeu? É isso que a Bíblia diz sobre o espírito, ok? Ó, eu marquei aqui também, ó. O espírito de Yahvé, ou de Jeová, ou de Deus Elohim, é uma força que tem efeitos únicos sobre o homem. Os dois espíritos não são a mesma coisa. O espírito de Elohim é uma força neutra ou indiferente. E o espírito de Yahvé é uma força que realiza obras de Yahvé, o libertador e o juiz. O espírito de Yahvé é muitas vezes a força que inspira a profecia. Então nós vemos claramente, tá, que a questão do espírito, ela é uma força que Deus usa ou para realizar suas ações, por exemplo, com o Espírito Santo, que eu não vou falar sobre o Espírito Santo hoje, eu vou falar só sobre o Espírito, tá? O Espírito em si, que é a força de Deus, a centelha de Deus, que dá vida para os animais, para o ser humano, para tudo que há realmente vida. Olha que interessante, ó, na literatura mais tardia, o que é na literatura mais tardia? Quando começa o Novo Testamento, ele é derramado sobre todo o povo na regeneração messiânica, tá? Então isso diz, né? Jesus falou, né? Por exemplo, em Pentecostes era comum, aí já está falando do Espírito Santo mesmo, né? Foi derramado sobre ele o Espírito Santo. O Espírito não confere àqueles que o recebem somente as qualidades necessárias para cumprirem sua missão, mas lhes inspira também atos acima e além do que se poderia esperar de seus hábitos e capacidades. Este é o verdadeiro sinal do Espírito, que o homem se eleve acima dos seus hábitos e possibilidades. Então eu não vou ler tudo aqui, tá? Mas tem muita coisa aqui, ó. Esse ponto é muito interessante, ó.
O judaísmo, talvez influenciado pelo pensamento grego, presta atenção, introduz o dualismo de espírito e de corpo no homem, que não aparece no Antigo Testamento. O espírito é um elemento pré-existente de origem celeste que sobrevive à morte e se conserva numa espécie de depósito até a ressurreição. Isso aqui, pessoal, foi introduzido com o pensamento grego, principalmente de Platão, tá? Então, gente, você não tem noção o estrago que Platão fez no cristianismo. Platão, ele deturpou de uma forma a palavra de Deus que até hoje, gente, Platão, as influências platônicas estão corroborando para você acreditar que a alma é imortal, que o espírito é dualismo, né, dualista, que ele sai do corpo e fica esperando uma ressurreição, ok? Aqui fala, o Espírito de Deus é predominantemente o espírito de profecia, de revelação, se torna o agente inspirador dos escritores, é um princípio de justiça do homem. Não é claro de modo nenhum que o Espírito adquira um caráter pessoal nos escritos do judaísmo. A personificação do Espírito vai além do Antigo Testamento, mas não claramente além da metáfora. Então, olha que interessante. Aqui no versículo, no dicionário bíblico de um católico, John L. Mackenzie, diz claramente o quê? Que o Espírito não tem personificação. É simplesmente uma força de Deus, tá? Isso aqui, gente, eu tô falando do Espírito, não do Espírito Santo. Espírito Santo também é a força ativa de Deus, onde Jesus fez milagres e tudo mais. Quando ele falou lá que toda blasfêmia será perdoada, mas contra o Filho, mas contra o Espírito Santo não, ele estava falando sobre as pessoas que estavam vendo Jesus ressuscitando pessoas, vendo Jesus expulsando demônios, e com o poder do Espírito Santo, que é o poder que Deus deu a Jesus, por meio do seu Espírito, e atribuindo aquilo a Beelzebul, rei dos demônios. Então Jesus falou, vocês estão vendo, é como se ele estivesse dizendo assim, vocês estão vendo que eu estou curando, que eu estou expulsando demônios por meio do Espírito de Deus, e vocês estão falando que eu estou fazendo isso pelo Espírito dos demônios. Isso aí não vai ser perdoado, não. Então é blasfemar contra o Espírito Santo, é você ver uma obra que está acontecendo, e você vê que aquilo é de Deus e atribui ao diabo, sabendo que é de Deus, que é o caso dos fariseus, tá? É isso, ok? Então, aqui fala a concepção do Espírito como força de Deus, olha só, depois critico a tradução do Novo Mundo, hein? A concepção do Espírito como força de Deus apresenta parcialmente a novidade no Novo Testamento, que é mais desenvolvida, que é mais desenvolvida em Paulo e João. É a força que impele Jesus para o deserto, uma expressão omitida em Mateus 4:1, e é a força pela qual Jesus expulsa os demônios. Tá vendo, Jesus expulsa os demônios com a força de Deus, É o que diz no dicionário de John L. Mackenzie, católico, não é Testemunha de Jeová que tá falando isso. Entendeu? Ele deixa claro que é pela força de Deus que Jesus expulsava os demônios. E como é que se chama essa força? Espírito, tá? Aqui fala assim, em Mateus 12:28 e Lucas 11:20 usa o dedo de Deus. O Espírito inspira os autores sacros. O pecador que falar contra o Espírito Santo não é perdoado. Este conceito difícil explica-se, sobretudo, do contexto, como uma negação do princípio em virtude do qual o pecado é perdoado. Negação do princípio. Então, qual que é o princípio? Que Jesus estava expulsando os demônios com a força de Deus. E eles negaram isso e atribuíram para Beelzebul. E isso não é perdoado, tá? Olha que engraçado, eu estou explicando uma doutrina das Testemunhas de Jeová, um ensinamento bíblico claro das Testemunhas de Jeová, que está na Bíblia, tá? Usando um dicionário católico. Eu estou usando um dicionário católico de John L. Mackenzie, editora Paulus, tá? Aqui, e John L. Mackenzie estudou e ele, cara, eu não consigo entender como que ele continuou na Igreja Católica, porque eu pego cada coisa aqui no dicionário dele que eu fico abismado, eu falo, gente, como que pode? É igual, entendeu? É obra do poder misterioso e salvífico de Deus e tudo mais, né? Até aí tá bom, vamos voltar lá para outro livro, que é agora das Testemunhas de Jeová, falando sobre isso, tá? Vamos lá, deixa eu voltar aqui, espera um pouquinho. Eu tava aqui. Então aqui tá falando do fôlego e tudo mais, né? Aqui tá dando algumas obras. Outra palavra hebraica, né? Chamar, tal, vento.
Então, como eu disse, né, ele é considerado vento oriental, os 4 ventos, né, a menção de coisas tais como nuvens, tempestades, o vento levar a palha, ou coisas da natureza similar, que aparecem no contexto, frequentemente torna evidente nesse sentido. Então, todos esses textos aqui, o Espírito, ele é um vento, tá? Ele é um vento. Por se usarem os 4 ventos para significar as 4 direções, leste, oeste, norte e sul, rua, às vezes pode ser traduzido como direção ou lado. Então, a palavra rua, ela pode ser traduzida como direção, lado, né? Porque é um vento que leva para um lado, para o outro, entendeu? Jó capítulo 41, versículo 15 e 16, diz a respeito das escamas bem ajustadas do Leviatã, que nem mesmo o ar, Yeruá, pode penetrar entre elas. Então, ó, se você pegar aqui, ó, Jó capítulo 41, fala assim, ó, nas suas costas há fileiras de escamas que estão bem coladas entre si, cada uma se ajusta tão bem à outra que nem mesmo o ar pode penetrar entre elas. A palavra ar aqui, como é, ela é traduzida? Ela é uma palavra que vem de Yeruá. Yeruá vem de Ruá, que é espírito. Tá vendo? Ok? Ô, pessoal, essa Bíblia aqui que eu tô usando, tudo isso aqui é do JW Library, tá? É da Testemunha de Jeová. Esse aplicativo aqui, ó. Esse aplicativinho aqui, ó. JW Library. Tá? Aí você pode baixar a Bíblia, pode baixar o livro Perspicaz e tudo mais. Eu vou fazer um vídeo explicando como que faz. E a outra que eu uso é a My Bible, que é essa aqui que você baixa a Bíblia em grego, hebraico, ok? Depois eu explico melhor, senão eu vou sair do tema aqui, gente, ok? O livro de Jó faz parte da poesia hebraica. Cuidado na interpretação, Wesley. Não é nada de poesia. Jó existiu sim, Wesley. Jó existiu, ele foi descrito como um homem fiel em outros livros, tá? Não é simplesmente uma poesia, não fala besteirinha. Ó, então aqui mostra, né, vários textos mostrando que o ar, né, ele não, que nem o ar podia passar a questão do Leviatã e tudo mais, beleza? Evidentemente, o único caso em que nas escrituras gregas cristãs a palavra pneuma é usada no sentido de vento é em João 3:8, né? Então, ó, o vento, pneuma, sopra para onde quer e ouve-se o som dele, mas não se sabe, ó, de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é com todo aquele que nasce do Espírito, ok? O homem não pode controlar o vento, não pode orientá-lo, dirigi-lo, restringi-lo ou possuí-lo. Por causa disso, o vento, rua, frequentemente representa aquilo que é incontrolável, inalcançável pelo homem, algo elusivo, transitório, fútil, de nenhum benéfico, genuíno. Tá? Então, todos esses textos aqui usam uma palavra nessa. Aqui é metáfora. Aqui é metáfora. Cadê o Wesley? Tá aí ainda? Aqui é metáfora. Ó. Aquele que causa dificuldades à sua casa herdará o vento. Herdará o vento? Como assim? A palavra aqui é rua, tá? Vou pegar na Bíblia com... Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Pera um pouquinho. Bíblia com números strong, que é a Bíblia Almeida. Provérbios 11:29, ó. Provérbios, cadê Provérbios? Espera um pouquinho, 11, versículo 29, fala assim, ó. O que perturba a sua casa herda o vento, ó, herda rua. Tá vendo? É a mesma palavra, gente. Herda o vento, tá? O que representa isso? Algo fútil, transitório, nenhum benefício, tá vendo? Eu só vou ler esse texto, senão fica muita coisa, né? Ó, veja a consideração mais plena disso sobre vento. Pessoas espirituais. Então, olha que interessante. Deus é invisível aos olhos humanos. Êxodo 33:20 fala que nenhum homem pode continuar vê-lo e continuar vivo. Ó, pois nenhum homem pode me ver e continuar vivo. Aqui também em João 1:18 fala que ninguém jamais viu a Deus. Ó, nenhum homem jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que é Jesus, né? O Deus unigênito que foi gerado por Deus, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Então... criaturas espirituais, no caso Deus não é criatura, tá? Mas os espíritos, né? Eles são espirituais. Então aqui, ó, por exemplo, ó, ao Rei da eternidade, imortal, invisível, o único Deus, seja dada a honra e a glória para todo sempre a mim. Aqui tá falando sobre Jeová, imortal, invisível. Então, pessoas espirituais são invisíveis. E ele está vivo e exerce insuperável força em todo o universo. Cristo, Jesus declara, Deus é espírito, pneuma. Onde está escrito isso? João 4:24. O apóstolo escreve, ora, Jeová é o espírito, tá?
o templo edificado sobre Cristo como pedra angular de alicerce é um lugar para Deus habitar por espírito. Então a palavra espírito, quando dada aos seres espirituais, normalmente representa algo invisível, que a gente não consegue enxergar. Quando fala Deus é espírito, representa que Deus é invisível aos nossos olhos. Ele é uma força invisível que tem, claro, obviamente, sua personalidade. Aí realmente tem personalidade. Mas são criaturas espirituais, ok? Ó, aqui em Efésios 2:22, né? Fala assim, ó. Em união com ele, vocês também estão sendo edificados juntamente para se tornar um lugar para Deus habitar por espírito. Tá vendo? Isso não significa que Deus seja uma força impessoal, incorpórea, assim como o vento. As escrituras atestam inconfundivelmente que ele tem personalidade. Possui também um lugar, de modo que Cristo podia falar de ir para o Pai, a fim de que pudesse aparecer por nós perante a pessoa de Deus. Literalmente, face de Deus, tá? Então a gente pode ler João 16:28, né? Que fala assim, ó. Vim como representante do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então o Pai não é uma força impessoal que habita em todos os lugares. Não, ele tem morada. Entendeu? Ele é espírito, mas ele tem morada. Então ele volta para o Pai. Aí quando você lê Hebreus 9:24, fala assim, ó. Pois Cristo não entrou no lugar santo feito por mãos humanas. Quando ele morreu e voltou para os céus, foi ressuscitado. Aqui fala, pois Cristo não entrou no lugar santo feito por mãos humanas, que é uma cópia da realidade, mas no próprio céu, de modo que agora comparece perante Deus em nosso favor. Então Jeová tem lugar, ele tem morada, tá? Quando a gente lê, por exemplo, 1 Reis 8:43, ó, fala assim, ó, que tu também o ouças desde os céus, teu lugar de morada, e que faças tudo o que o estrangeiro te pedir para que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, assim como o teu povo Israel faz, e para que saibam que o teu nome é invocado sobre esta casa que construí. Então, novamente, aqui fala que Deus, ele mora nos céus e é o lugar de morada dele, tá? Então, tem vários textos aqui, tá? Não vou ler tudo, ok? A expressão meu espírito, ruhi, usada por Deus em Gênesis 6:3, aqui em Gênesis 6:3, ó, fala assim, ó. Então Jeová disse, meu espírito não terá tolerância com o homem. Meu espírito, o que representa isso, gente? Ó, pode significar eu, o espírito, assim como o seu uso de minha alma, tá? Tem o sentido de eu, a pessoa, ou minha pessoa. Então, quando Jeová fala meu espírito não terá tolerância com o homem, tá falando o quê? Tá falando o seguinte, o meu eu por mim, os meus sentimentos, o que eu penso não terá tolerância com o homem, tá? Então, é isso que representa meu espírito, ok? Ó, no sentido de eu, a pessoa, ou minha pessoa. Isaías 1:14 diz assim, ó. Opa, virou aqui, perdão. Eita, peraí, gente. Saiu aqui, Isaías 1:14, ó. Odeio suas luas novas e suas festividades. Tornaram-se um fardo para mim. Estou cansado de suportá-las. Jeová falando sobre os israelitas que estavam fazendo coisa errada. Depois, se a gente comparar esse texto aqui, ó, com o texto de cima, que fala que ele não terá tolerância, você vê claramente que aqui ele está falando na primeira pessoa e depois ele fala, meu espírito não terá tolerância. Então isso mostra o quê? Que tem o sentido de eu, pessoa, minha pessoa, tá? Deus como tendo alma, né? Ele contrasta, assim, uma posição espiritual, celestial, com a do homem terreno carnal. O Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, a palavra, era uma pessoa espiritual, assim como seu pai, portanto, existindo em forma de Deus. Mais tarde, porém, se tornou carne, residindo entre a humanidade como homem Jesus. Ao completar a sua carreira terrestre, foi morto na carne, mas vivificado no espírito. Então ele morreu na carne e foi ressuscitado com o seu corpo que tinha antes, no espírito. Está em 1 Pedro 3,18. Seu pai o ressuscitou, concedendo-lhe o pedido de seu filho, de esse ser glorificado junto ao Pai com a glória que tivera na sua existência pré-humana. Então Jesus também foi ressuscitado como criatura espiritual, ok? Aqui está falando sobre outras criaturas espirituais, anjos, né? Eu não vou ler tudo isso aqui, gente, senão vai ficar muito comprido a live. O Salmo 104,4 diz que Deus faz os seus anjos espíritos, seus ministros um fogo devorador.
Então os anjos são espíritos também, tá? No sentido de invisibilidade e tudo mais, ok? E aí, tem outros textos aqui, tudo para mostrar sobre o espírito, sobre o anjo de Deus, né? Sobre a pugna cristã. Só um minuto, gente. Eita! Ó, e aí, mais para baixo, ó, força ativa de Deus já é Espírito Santo, não é uma pessoa. Então, ó, presta atenção, pessoal. Eu não vou entrar no ponto do Espírito Santo hoje, porque a grande questão desse estudo de hoje é explicar não sobre o Espírito Santo, porque aqui a gente vai ter que entender melhor que o Espírito Santo é a força ativa de Deus, tá? É isso que a Bíblia diz. Só que, infelizmente, as religiões colocam ele como a terceira pessoa da Trindade. Mas não é o ponto que eu quero levar em consideração hoje. Hoje eu quis mostrar para você que a palavra espírito na Bíblia, ela representa fôlego, centelha de vida, algo invisível, algo que dá vida, mas nunca um ser impessoal que sai, nunca um ser pessoal que sai do corpo, tá? Ele ganhou um novo significado com o decorrer dos anos com a filosofia platônica. Para você ver que eu tô falando a verdade, vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica. Bíblia de Jerusalém, Bíblia católica, a editora Paulus também, para quem é católico sabe. E aqui na página 798, já mostrei várias vezes isso aqui, vou mostrar novamente, para quem tá entrando na live pela primeira vez. Eu acho interessante os católicos, cara, porque assim, o católico, diferente dos protestantes, eles deixam claro que o que eles acreditam não está na Bíblia. Eles acreditam realmente que a filosofia, por exemplo, ela ajudou a igreja a chegar onde ela está, tá? Então assim, mas tudo bem, mas por que você fala que acha interessante tudo? Porque é o seguinte, eles são honestos nesse ponto. A Igreja Católica, nesse ponto, eles são honestos. Por quê? Porque a maioria das igrejas protestantes... O que eles falam? Que eles são sola escritura. O que é sola escritura? Que a única coisa que vale é a Bíblia, só que não dá para provar que o Espírito, por exemplo, é algo impessoal na Bíblia. Então eles precisam fazer o quê? Deturpar textos. Depois critica a tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová. Que nem é o caso de Eclesiastes 12:7, que eu mostrei que ali é o Espírito volta a Deus. Mas quando está falando em Eclesiastes 3:19... que assim como acontece com os homens, também acontece com os animais, todos têm o mesmo rua, eles não colocam espírito, eles colocam fôlego. Para quê? Para confundir a cabeça. Então o homem com o animal tem o mesmo fôlego de vida, só que o que volta para Deus é o espírito. Que espírito? Sendo que a palavra é a mesma. Entendeu? A Bíblia Católica não faz isso. Pelo contrário, olha que interessante, ó. Aqui na Bíblia de Jerusalém, Bíblia Católica... Olha o que ela fala. Eu não concordo em nada do que ela vai falar aqui, em termos de que... Você vai entender. Só que pelo menos ela é sincera. Ó, aqui tá falando o seguinte, ó. Pouco depois dele, Daniel capítulo 12, versículo 2. O que diz em Daniel 12, 2? Deixa eu abrir aqui para vocês entenderem qual que é o contexto aqui, tá? Ó, fala o seguinte, ó. Fala assim, ó. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Tá vendo? Então, em Daniel capítulo 12, versículo 2, tá dizendo que as pessoas que morreram estão dormindo, né? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, voltarão a viver, ok? Então, olha o que diz na Bíblia Católica de Jerusalém, aqui numa nota, ó. Pouco depois dele, Daniel 12, 2, explicitará a fé numa retribuição após a morte. Como assim uma retribuição após a morte? Quer dizer que a pessoa morre e vai para algum lugar? Não! Ó, e no pensamento dele, de Daniel, esta fé estará ligada à fé na ressurreição dos mortos. O que representa isso, pessoal? Representa o seguinte, que Daniel, ele tinha uma fé de que as pessoas que estão mortas estão literalmente mortas e que no futuro Deus vai ressuscitar, vai voltar, vai fazer com que a pessoa volte a viver para ser retribuído. Olha só, e olha o que ele fala, ó. Já que a mentalidade hebraica, quem que são os hebreus, né? É o povo de Deus da época, o povo que escreveu a Bíblia, o povo que foi instruído pelo próprio Jeová. Ó, já que a mentalidade hebraica não concebe vida do espírito separado da carne. Ó, então a própria Bíblia Católica de Jerusalém, ela deixa claro o quê?
que os hebreus, os verdadeiros hebreus, eles não concebiam essa doutrina, essa teologia de que a vida, ela é separado da carne, que o espírito aqui, ó, vida do espírito é separado da carne. Então, o que as testemunhas de Jeová acreditam? Exatamente no que os hebreus acreditavam. Ah, mas então da onde surgiu esse negócio de alma imortal, de espírito que sai do corpo? Aí a própria Bíblia católica explica aqui, ó. No judaísmo alexandrino, ó, presta atenção. No judaísmo alexandrino, a doutrina progredirá em caminho paralelo. O que é caminho paralelo? Pegou um outro caminho e irá mais adiante. Depois que a filosofia platônica, ó, presta atenção. Depois que a filosofia platônica, com sua teoria da alma imortal, tiver, olha a palavra que a Bíblia Católica usa, cara, tiver libertado o pensamento hebraico de seus entraves. Então, para a Igreja Católica, o pensamento de que não há vida após a morte era um entrave, era algo que tinha que ser libertado. E quem que libertou a igreja, gente? De acordo com o que está escrito aqui, foi Deus? Quem que libertou a igreja, meus amados, dessa doutrina, desse pensamento que era um entrave? Exato, Luiz, Platão, um filósofo grego pagão, que não acreditava nas escrituras, que não acreditava no Deus dos hebreus. Você entendeu como que a religião hoje, a maioria, as religiões da cristandade, o catolicismo, o protestantismo que adotou essa doutrina, eles não acreditam na Bíblia. Eles estão acreditando em quem, gente? Em quem que eles estão acreditando aqui, ó? Em Platão. Ó, olha o que fala. Depois que a filosofia platônica, com sua teoria da alma imortal, tiver libertado o pensamento hebraico. Então Deus, em sua soberania, ele pegou um pagão que não acreditava nele, que acreditava na alma imortal, que nunca existiu isso na Bíblia, e usou este homem para libertar a igreja. Olha que lindo, gente. Olha que lindo, pessoal. Não é? Gente, vocês estão percebendo o absurdo que é isso? Então, ó, o livro da sabedoria afirmará que Deus criou o homem para a imortalidade. E que depois da morte a alma fiel gozará de felicidade sem fim junto de Deus, enquanto os ímpios receberão seu castigo. Então, isso aqui, gente, é filosofia platônica. E aonde que está essa filosofia? No livro de sabedoria. Esse livro aqui é apócrifo. Ou deuterocanônico, né? Para não ofender os católicos aí. Até peço desculpa, tá? Ele é um livro deuterocanônico, a gente chama de apócrifo, por quê? Porque o livro de sabedoria não contém. Se você tem uma Bíblia João Ferreira de Almeida, uma Bíblia Nova Tradução na Linguagem de Hoje, NVT, NVI, ela não vai ter o livro de sabedoria, Macabeus, Judite, Baruque, tá? Esses livros só tem na Bíblia Católica, são livros deuterocanônicos para os católicos e para os protestantes é um livro que nós chamamos de apócrifos. Eu que sou testemunho de Jeová também, nós não consideramos esses livros. Eu já fiz uma live explicando o que são livros apócrifos e por que eles são considerados apócrifos. Tá lá no meu canal do YouTube também, tá? Porque eu já expliquei, JP. Eu não vou entrar porque é muito, assim, eu tenho que ter uma explicação ampla. Se você quiser assistir, vai no YouTube, encontra meu canal, chama Raciocínio Bíblico, tá lá, ok? Então, pessoal, aqui mostra o quê? Ó, olha só, aqui mostra que a filosofia platônica, ela, entre aspas, né, libertou o povo, o judeu, dos seus entraves. Quais são os entraves? É o que Deus falou. Quando Deus falou para Eva, falou, ó, se você comer desse fruto, para Adão, perdão, você pode comer de todo o fruto. Se você comer do fruto do que está no meio do jardim, você vai morrer. Você vai morrer. Aí Jeová ainda falou, tu és pó e ao pó voltarás. Tá? Aí, Satanás, ele chegou em Eva e falou assim, não, pode comer que você não vai morrer, não. E aí, de acordo com, olha só, de acordo com essa questão da serpente que falou lá,
o diabo até hoje inventa coisas dizendo que a pessoa tem uma vida após a morte. Só que a Bíblia não diz isso. Entendeu? A Bíblia diz o quê? A Bíblia diz claramente que a pessoa que morre está morta. Entendeu? E no futuro, Deus vai ressuscitar essa pessoa. Tá? Então, haverá uma ressurreição. E para a pessoa ser ressuscitada, gente, é uma coisa tão simples e lógica que eu vou falar aqui que é até engraçado. Para a pessoa ser ressuscitada, ela tem que estar como? Hein, gente? Como que a pessoa tem que estar para ela ser ressuscitada? Quem que sabe responder? Exato, Maicon. Ela tem que estar morta. Agora, se a pessoa está viva em outro lugar, por que que Jesus vai ressuscitar? Vocês já pensaram nisso, gente? Analisa, ó. Não, as pessoas, elas estão vivas em outro lugar. Elas estão com Deus, elas estão em algum lugar tal, né? Então por que que Deus vai ressuscitar essa pessoa, gente? Ela já está viva, ela já está com Deus. Qual que é o sentido de reviver essa pessoa? Entendeu? Então quando vocês entendem isso, vocês percebem claramente como é simples entender a Bíblia. Só que o que acontece, gente? Infelizmente, as pessoas, elas deturpam a palavra de Deus com as suas filosofias vãs, as suas filosofias platônicas, tá? É muito triste isso. Eu quero considerar um texto aqui para vocês, pessoal, que é o texto que muita gente usa para tentar provar que o espírito que nós somos feitos, né, de corpo, alma e espírito, tá? E realmente nós somos feitos de corpo e alma e espírito, mas esse texto que fala isso, ele não tem nada a ver com o que as pessoas falam, tá? Cadê o texto? Peraí. Só um minutinho, tá? Deixa eu achar o texto aqui. Espera um pouquinho. Só um minutinho, gente. Corpo e alma aqui. Ó, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 23, diz assim, ó. Fala assim, ó. Que o próprio Deus de paz os santifique completamente e que o espírito, a alma e o corpo de vocês, irmãos, sejam preservados irrepreensíveis e são em todos os sentidos durante a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Então muitas pessoas leem esse texto aqui e não entendem o que representa esse texto. O que representa corpo, alma e espírito nesse contexto aqui, gente? Ó, preste atenção, tá? Não tem nada a ver com a pessoa ter uma tricotomia. Os evangélicos, principalmente, falam, tricotomia, né? Não tem nada a ver. Ó, o que Paulo quis dizer quando orou para o espírito, a alma e o corpo dos irmãos fossem preservados? Paulo se referia ao espírito, à alma e ao corpo da coletiva congregação cristã, incluindo cristãos ungidos com o espírito que viviam em Tessalônica. Em vez de simplesmente orar para que a congregação fosse preservada, ele orou para a preservação do espírito, ou atitude mental da congregação. Orou também pela alma, vida ou existência, e pelo corpo da congregação, ou seja, o coletivo grupo de cristãos ungidos. Assim, a oração destaca o profundo interesse de Paulo pela congregação. Isso aí é inferência sua, não é? Vamos ler um texto que vocês vão entender, tá? 1 Coríntios 12, do 12 ao 13, fala assim, ó. Pois, assim como o corpo é um só, mas tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, são um só corpo, assim também é o Cristo. Pois todos nós fomos batizados por um só Espírito. Tá vendo? Ó, aqui, que tá falando batizados por um só Espírito, não tá falando sobre a pessoa ter um Espírito. Então, o corpo aqui representa a congregação. Nós somos um corpo só dentro da congregação de Cristo. Pois todos nós somos batizados por um só Espírito para formar um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós se deu de beber de um só Espírito. Ok? Então nós vemos claramente que quando fala que nós somos corpo, alma e espírito naquele texto, representa o que, gente? Representa que todos eles são unidos em um só corpo, que é a congregação, eles têm o mesmo espírito, a mesma mentalidade e a mesma alma. Ele pede para que os irmãos não morram realmente, a vida. Entendeu? É isso que representa, tá? Agora, para acabar a live aqui, sobre esse tema, eu vou explicar para vocês o que significa que nós somos formados de corpo, alma e espírito, tá?
E realmente, nós somos mesmo. Mas você não falou que o corpo... É sim, mas eu vou explicar pra você. Quer ver? Deixa eu abrir uma notinha aqui. Só um minuto. Cadê o negocinho de nota, meu Deus? Aqui. A minha letra é horrível, então vocês não liguem, tá? Ó, presta atenção aqui. Então, o que é o corpo? Corpo. O corpo, gente, ó, presta atenção nisso aqui. Eu vou... Tem uma luz ali, deixa eu apagar. Tá pegando... Ó, presta atenção, pessoal, nisso aqui, tá? O corpo do ser humano, ele vai representar nessa ilustração... Gente, presta atenção que eu tô fazendo uma ilustração só para vocês entenderem, tá? Só para vocês entenderem. Pelo amor de Deus. Entendeu? Não é algo... Jesus usava de ilustrações para explicar as coisas. E é o que eu vou fazer aqui para vocês entenderem, ok? Então, ó, o corpo, gente, ó... Vou dar um exemplo. Deixa eu apagar aqui que é até melhor. Pensa num celular, gente. Pensa num celular, tá? Ó, celular. Um celular. O celular, ele é formado pelo quê? Minha letra é horrível, gente, pelo amor de Deus. Ele é formado pelo hardware, eu não sei escrever hardware. Deixa eu ver aqui, o que é hardware? É o corpo do celular. Deixa eu ver como é que escreve hardware aqui, que eu não sei escrever essa palavra. Hardware, esse negócio aí. Ó, hardware, ó, deixa eu ver aqui. Ó, ele é formado pelo hardware. O que é hardware, gente? É o corpo, tá? É o corpo. Ele é formado pelo sistema operacional, que é o software. Software. É assim que escreve, gente? É assim que escreve, tá certo aí? Isso! O software é a alma, tá? E ele é formado também pela bateria, que é o espírito, tá? Então, ó, presta atenção. É o seguinte, ó, o nosso corpo, ele é que nem um celular. Como assim? O corpo é o hardware, que é o aparelho, que nem o aparelho que vocês estão vendo aqui, ó, ele é o aparelho. O software é o sistema operacional, é a memória, é onde é armazenada o que o celular tem. Então, a alma é a vida em si, tá? Essa vida, Jeová guarda na sua memória. Para quando depois que a gente morrer, quando ele ressuscitar os mortos, ele vai pegar esse software e vai implantar num novo hardware, que é o corpo. Agora, olha que interessante, pessoal. Se você pegar um celular que tem o hardware funcionando e o software estiver funcionando, só que ele está sem bateria, ele funciona? Hein, pessoal? Se ele tiver sem a bateria, ele funciona? Exatamente. Então, é o que está dizendo, gente, ó. Deixa eu mostrar um texto para vocês aqui na Bíblia, que é Tiago 2,27, ó. 2,26, perdão. Quer ver? Tiago, capítulo 2, versículo 26, ó. Fala assim, ó. Realmente, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Então, o corpo sem o espírito, que é o poder de Deus, a força de Deus, a centelha de vida, a bateria, no caso, ele está morto. O corpo não funciona sem o espírito, ok? A alma, gente, vamos voltar lá. Se o celular ele tiver com a bateria funcionando, o software está funcionando, mas sem querer aí, você derruba ele de uma distância grande, você quebra ele totalmente aí, a placa-mãe, o processador, o celular funciona? E aí, galera? Deu para entender? Não, exatamente, a galerinha tá escrevendo não aí. Tartary, Jonas, Milene, muito bem. E o software é a mesma coisa. O que é o software? Deus o livre guarde. Um exemplo, que acontece de uma pessoa ter morte cerebral. Ela estava andando de moto, Deus o livre guarde, bateu lá a cabeça, o corpo dela continuou batendo. Tem muita gente, infelizmente, que chega nessa situação. A pessoa, ela sobrevive por aparelhos, né?
o pulmão está funcionando, os órgãos todos estão funcionando, mas o software, que seria o cérebro aqui no caso, e nós podemos falar que é a vida da pessoa também, ela parou de funcionar. Então também não dá, teve morte cerebral. Então um depende do outro para funcionar. O nosso corpo, então, ele é formado de corpo, alma e espírito, não no sentido que nós somos tricotômicos, mas o corpo representa o nosso corpo realmente, corpo físico, a alma representa a nossa vida e o nosso ser pessoal, o nosso pensamento, e o espírito a força de Jeová, que dá vida pra gente, tá? Quando a gente morre, isso aqui vira pó, o espírito volta a Deus, e a alma, gente, o que acontece com a alma? Vou explicar para vocês aqui de uma forma bem simples o que acontece com a alma, tá? A alma das pessoas que Deus vai ressuscitar no futuro, acontece isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Não consigo pôr a lixeirinha na barra de... Não consigo. Ó, eu tô aqui no computador, tá? Tô aqui no computador. E aqui tem uma lixeirinha. Eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui tem uma lixeirinha. Então, por exemplo, se eu pego um vídeo meu, ó, tem um vídeo meu aqui, eu jogo ele na lixeira, o que acontece com esse arquivo? Ó, ele tá aqui, certo? Tá dentro da lixeirinha, do lixo, tá? Esse lixinho a gente pode chamar de sepultura, de inferno, ok? A pessoa está ali, ó, inconsciente. Se eu clicar aqui, ó, o que acontece? Ó, o documento não pode ser aberto porque está no lixo. Lembrando que isso aqui é uma explicação na nossa linguagem para você entender, pelo amor de Deus. Jesus, ele falava na época que o cabelo das pessoas estavam todos contados. Ele usava muito a questão de analogia, exatamente, Luiz. Aí, olha que interessante, pessoal. Então, quando a gente morre, Deus, a pessoa que ele vai ressuscitar, ele envia essa pessoa ela vai para a sepultura, para o Sheol, para o Hades, no latim, inferno, tá? E essa pessoa fica inativa, tá? Então ela fica inativa, certo? Quando, ó, presta atenção, quando você pega aqui, ó, clica aqui e você restaura o arquivo, cadê aqui? Onde que tá para restaurar aqui? Não tem onde restaurar. Ó, eu pego o arquivo aqui e arrasto para fora de novo. Então, esse arquivo, ó, perdão, ele voltou a funcionar. Então Deus, ele vai fazer isso com os mortos. Ele vai trazer as pessoas de volta à vida, as pessoas que estiverem na memória dele. Entendeu? É isso que Deus vai fazer. Então é isso que significa a pessoa morrer. Agora, quando a pessoa ela não merece a ressurreição, a pessoa não vai morrer e vai ficar sofrendo. Vai acontecer isso aqui, ó. Ó, ele vai esvaziar o lixo, acabou. Entendeu? Deus vai esvaziar o lixinho. Ele vai aniquilar a pessoa, vai destruir para sempre. Ninguém vai ficar sofrendo num tormento eterno, tá? É isso que a Bíblia ensina pra gente, ok? Então é isso, galera. Exato, Agil. Ficou alguma dúvida aí pra vocês? Ficou alguma dúvida aí, galera? Bom, eu vou encerrar essa live aqui pro YouTube. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Espero que vocês tenham entendido e até um próximo vídeo.